Olá, tudo bem? Então, você está aqui no Saúde e Vida, uma iniciativa do projeto de Portas Abertas, em parceria com a Diário TV, grupo O Diário de Teresópolis. Assiste os nossos episódios no canal do YouTube, Diário TV Teresópolis. Você lá vai assistir todos os episódios da primeira temporada e também dessa temporada que nós estamos preparando muitas surpresas para os nossos seguidores. Então, a página do Saúde e Vida também no Facebook e também no Instagram, @Saúde e Vida de Portas Abertas de Mudo, ok? Então, vamos à pauta de hoje que nós escolhemos com a sua ajuda, que é a influência da nutrição na função cerebral. Daqui a pouquinho. Assim como é inevitável o envelhecimento do corpo, o envelhecimento do cérebro é um fato. Porém, para as sinapses que se perdem, não seria possível a formação de novas, mesmo que em menor número? Pois é, uma estratégia tem sido feita com o uso de multinutrientes, os quais foram amplamente estudados na composição de dietas, como a do Mediterrâneo, por exemplo. Descubra mais sobre a nutrição do cérebro nas páginas do Saúde e Vida, disponíveis nas redes sociais, @Saúde e Vida de Portas Abertas com Demudo. Então, vamos falar da nossa convidada, que traz um tema muito interessante, que fala do nosso cérebro funcionando com uma boa nutrição, um super cérebro, né? Érica Gonzalez é nutricionista com doutorado em neurociências e mestrado em neuroimunologia. Ela tem 15 anos de experiência de atendimento em nutrição clínica e 8 anos na área acadêmica como docente dos cursos de biologia, enfermagem, farmácia, medicina e nutrição. Ufa, né? Ela está residindo agora em Teresópolis, atendendo aqui em Teresópolis e há bem pouco tempo. Como ela está bem qualificada, ela estará aqui falando um pouco sobre o poder da nutrição para um cérebro poderoso desde a infância até a terceira idade. O cérebro, né, ele é um órgão assim extremamente complexo, né? A gente tem em torno de 86 bilhões de neurônios, enfim, e todos eles têm que trabalhar de forma sincronizada, né? Porque é ele que vai reger, né, todo o funcionamento do nosso organismo, nosso comportamento, enfim. Então, ele precisa de uma energia, né? O principal alimento, inclusive, do cérebro é uma molécula que está sendo super vilanizada ultimamente, que é a glicose, né? Todo mundo, meu Deus, não pode comer mais carboidrato, né? Mas a gente deve comer carboidrato. Só que a gente deve saber escolher o tipo de carboidrato que a gente vai ingerir, né? Então, assim, para que o nosso cérebro ele funcione de maneira sincrônica, né, que todos os neurônios estejam saudáveis, conseguindo se comunicar uns com os outros, eles precisam fazer conexões chamadas sinapses, tá? Então, existe uma sinapse entre um neurônio e um outro neurônio, que pode ser no corpo celular do neurônio, pode ser entre uma projeção dele e a projeção do outro neurônio, tá? E para que essas conexões sejam exatas, o neurônio, quando ele vai se desenvolvendo, né, ele vai se tornando de uma célula imatura para um neurônio maduro, ele vai projetando os axônios até chegar na célula-alvo. A gente chama esse fenômeno de plasticidade neural, tá? Que é a capacidade que os neurônios têm de formar as conexões. Então, durante a infância, né, e no período pré-natal ainda, tá? Em humanos, esse período vai até, mais ou menos, dependendo do sistema sensorial, até os 10 anos, que os neurônios eles estão formando as conexões. Então, assim, um neurônio ele chega e ele ligou na célula-alvo, aí o outro neurônio ligou também na mesma célula. Aquele que estimular melhor a célula-alvo, fica. O que não estimular adequadamente, se perde. Então, assim, até o final desse período, que a gente chama de período crítico, 50% das projeções se perdem, para dar lugar a conexões exatas, aprimoradas, tá? Então, a gente chama esse fenômeno, né, de plasticidade neural, e ele acontece, sim, na primeira infância, e se acreditava antigamente que depois disso, né, depois da adolescência, ia diminuindo, a gente não tem mais plasticidade nenhuma, tá? Hoje em dia se sabe que existe plasticidade neural até em idosos, tá? E esse fenômeno, assim, ele vem sendo muito, muito estudado, né? Então, por exemplo, tem a plasticidade por estímulo, né? Exemplo, uma pessoa cega, né? Uma pessoa cega,
não tem as pessoas que falam, um cego ele escuta muito bem. Isso aí faz sentido, essa afirmação, tá? Porque a região do cérebro que seria relativa ao sistema visual, ela passa a ser ocupada por outros sistemas sensoriais. Então vamos dizer que no cérebro, assim, no mapa ali onde estariam as conexões do sistema visual, do olho, né? Nos olhos. Ela não está sendo usada, então vai ser utilizada, não vai ficar um espaço vazio. A gente usa todo o nosso cérebro. Essa história de que, não, a gente só usa 10% do cérebro, isso é mito. Isso não é verdade. A gente usa o nosso cérebro por inteiro. Inclusive, partes que não são utilizadas são ocupadas por outros sistemas sensoriais, né? Então, sistema auditivo, tá? Principalmente, o sistema tátil. Então, os deficientes visuais, eles vão enxergando o mundo através do tato. Então, justamente por ter esse estímulo constante, essa região tátil passa a ocupar um grande espaço ali no mapa ali do cerebral. Tá? E no caso, então como que a gente faz para que a alimentação, a nutrição entre nesse quadro de utilização do cérebro? Sim. Então, né, além da glicose, que eu falei que é o combustível principal do nosso cérebro, a gente tem que saber, então, escolher quais os carboidratos ingerir. Então, refinados, né, esses carboidratos, né, farinha de trigo refinada, são calorias vazias, a gente chama, né? Então, não servem para nada. Só para aumentar a glicose do nosso organismo, né, e original, que a gente chama, por exemplo, de síndrome metabólica, né, que é a obesidade associada a outras patologias, como pressão alta, diabetes mellitus tipo 2, tá? A obesidade em si, ela é até um fator de risco para doenças neurodegenerativas, porque assim, nossas células de gordura, elas produzem substâncias pró-inflamatórias, elas produzem um monte de substâncias, dentre elas substâncias que podem desencadear o que agora se chama de diabetes tipo 3, tá? Tem a tipo 1, que é insulino dependente, tipo 2, né, que é causado principalmente por falência do pâncreas, né, enfim, às vezes a pessoa não precisa tomar insulina, né, só com hipoglicemia antioral funciona. E tem a doença de Alzheimer, que muitos especialistas, muitos neurocientistas já estão chamando de diabetes tipo 3. Por quê? Porque o cérebro se torna resistente à ação da insulina. Tá? E os receptores de insulina, eles são fundamentais para inibir vias, por exemplo, de morte celular, né? O receptor de insulina no cérebro ele funciona diferente do que no resto do organismo. Então, carboidrato, né, é fundamental justamente por ter esses receptores, enfim, né, cerebrais, e ele funcionar com esse combustível, né? Outros nutrientes, né, que com certeza já ouvimos falar muito, é o ômega 3, né? Por que o ômega 3 é importante? Porque nas membranas dos neurônios existem lipídios, né? A membrana de todas as nossas células, inclusive os neurônios, eles têm gorduras em volta que são fundamentais para manter a integridade da célula. Então, assim, a gordura é importante também na alimentação. Mas a qualidade da gordura que a gente ingere vai ser fundamental para o bom funcionamento do cérebro. Então, por exemplo, se você ingerir gorduras, né, ômega 3, você vai, por exemplo, melhorar a taxa de liberação de neurotransmissores, de serotonina, de dopamina, tá? Na hora que ocorre a liberação desses neurotransmissores, as moléculas elas se fundem com a membrana do neurônio e são liberadas no espaço ali, né, que a gente chama de fenda sináptica, né, que é a ligação entre um neurônio e outro. Aí libera o neurotransmissor que se liga no outro neurônio e é assim que os neurônios falam entre eles, né? Então, por exemplo, esse neurônio precisa fortalecer a sinapse dele ali. Então, ocorre liberação de neurotransmissor e a sinapse é fortalecida. Tá? Então, se crianças, por exemplo, têm uma alimentação rica em ômega 3, inclusive, o ômega 3 é um dos principais lipídios que a mãe, por exemplo, consegue modular na produção do leite materno. Então, assim, se uma mãe ingerir ômega 3, né, a quantidade recomendada assim, entre 1 e 2 gramas, tá, de ômega 3, ou, melhor ainda, na alimentação. Então, você ingerir, né, não só o salmão tem, né, que salmão às vezes é caro, né, nem sempre todo mundo pode ingerir salmão, né, anchovas, enfim, né?
Mas sardinha é um peixe riquíssimo em ômega 3. Né? Tem a chia, sementinha de chia também tem bastante ômega 3. Né? Então, assim, as mães conseguem modular a quantidade de ômega 3 que vai ter no leite materno que ela vai fornecer para o filho. Uma mãe que se alimente de muita gordura de origem animal, por exemplo, gordura saturada, o leite dela vai ter mais gordura saturada. Então, imagine, o cérebro do bebê está em formação de sinapses nesse momento. Então, toda mãe, quando está amamentando o filho, deve lembrar disso. Olha, meu filho está formando as sinapses agora. Então, vamos caprichar na alimentação dele, né? No caso dos idosos, eles já passaram por essa fase toda, né? E eles têm alguma dieta específica para estimular as sinapses? Sim, o principal, né, problema que existe, né, que, sim, assim como todo o restante do corpo, o cérebro também ele vai envelhecer, né? Mas como promover um envelhecimento natural, um envelhecimento saudável, com pouca perda cognitiva, né, que alguma perda vai ter. 15% do cérebro ele vai diminuindo mesmo com a idade, tá? Só que assim, existem pessoas que podem desenvolver doenças neurodegenerativas, e isso já não é um envelhecimento saudável, né, do cérebro. Então, o ideal é que também seja consumido ômega 3, sejam consumidos os polifenóis. O que são polifenóis? São moléculas presentes em alimentos, por exemplo, da dieta do Mediterrâneo, tá? Então, polifenol seria, por exemplo, o resveratrol, né, que tem no vinho, tem a quercetina, tem a curcumina, que é um flavonoide, né? Então, exemplo, a curcumina. A curcumina ela é presente no açafrão, né? Acho que as pessoas devem conhecer, né? É aquele temperinho amarelinho, né? Até dá para fazer várias receitinhas com ele. Inclusive, eu faço um arroz com açafrão, que eu faço o arroz e coloco uma colherinha de café, assim, de açafrão, misturo. Fica aquele arroz cheiroso, amarelinho, bonito e saudável, cheio de curcuminas, né? E eu até andei lendo um estudo que foi publicado no Fundão, né? Um grupo lá do Fundão, da UFRJ, né? Que a gente chama carinhosamente Fundão. Que eles estudaram em cultura de neurônios e viram, por exemplo, que se adicionar curcumina na cultura inibe reações inflamatórias locais, né? E já se sabe que toda doença neurodegenerativa, principalmente o Alzheimer e o Parkinson, eles vão começar com uma agregação assim anormal das proteínas ali nos neurônios, tá? De proteínas produzidas pelas próprias células. Isso vai levar um emaranhado, por exemplo, dos axônios, em vez de eles estarem retinhos, eles ficam que nem fio de cabelo enrolado, assim. E o que chama células do sistema imunológico, entende? Então, células que estão ali dentro do nosso sistema nervoso central, que estão ali patrulhando, elas vão olhar e vão falar assim, opa, tem um emaranhado fibrilar que está estranho. Aí começa a ter produção de substâncias que levam ainda mais à inflamação, por exemplo, TNF, enfim. São substâncias com nome diferente aí, mas que causam morte neuronal. Por quê? Porque as células de defesa interpretam que aquilo ali está sendo um invasor e começam a destruir o local, produzir, enfim, superóxidos, várias substâncias que causam uma inflamação ali naquele meio cerebral, né? Essa inflamação leva à morte celular e aí começa todo, né? Morte de neurônios, você começa a ter perda cognitiva em vários pontos. Então, assim, o consumo de flavonoides leva à produção de moléculas lá dentro da célula, do neurônio, de moléculas, por exemplo, da família das sirtuínas, né? A sirtuína está sendo muito estudada ultimamente, sirtuína 1, que é a produzida dentro do cérebro, né? Dizem que é a molécula da longevidade, né? Que quem tem muita sirtuína, geralmente, assim, é aquele idosinho que passa dos 100 anos e lúcido. Eles têm sirtuína 1, né? Enfim, e os flavonoides são muito importantes nessa síntese, né, da sirtuína. O Saúde e Vida é isso, informação de fontes seguras profissionais. Siga-nos no Instagram ou Facebook, @Saúde e Vida de Portas Abertas com D mudo. No YouTube, também Diário TV Teresópolis, onde você assiste os demais episódios. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações de postagens da programação da TV e do playlist Saúde e Vida. Até a próxima. Tchau! Casa Vida e a Sanam Felipe Estética
SD Sobrancelhas Design, Salão Socila, Gato Valente Psicologia,